Olá, gente, a live caiu. E olha só, eu vi que eu acho que eu tava no Amigos do Caminho, não tava em Monique Faria. Ai, meu Deus do céu, vou ter que começar aqui chamando as pessoas de novo para poder estar nessa live. Ver se eu consigo fazer agora, né? Vamos lá. Sem cair. Ótima noite para você, tudo de bom. Como é que vocês estão? Vamos lá, gente. Remorso ou arrependimento? Boa noite, gente. Olha, aqui no Rio de Janeiro estamos sob alarme de tempestade. Então a live está caindo, já caiu 2 vezes, já abri 2 vezes. Então eu tenho que correr para a luz não acabar e conseguir fazer essa live, tá bom? Então, gente, hoje eu quero falar sobre remorso ou arrependimento. Você sabe a diferença desses dois sentimentos, dessas duas emoções? É imprescindível que você saiba, que você se detecte se você tem um remorso ou se você é arrependido, se você tem esse arrependimento, não é? Então, gente, é importante que a gente sempre se arrependa. Por quê? Porque a gente está sempre caindo, sempre errando, derrapando, pecando, não é? Então a gente tem que estar sempre em arrependimento. E Davi foi inteligente, Davi pegou esse código. Ele sempre se arrependia, porque ele viu que o arrependimento mantinha Deus por perto. A palavra diz que perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado e arrependido, contrito dentro de si. Então o arrependimento, ele é propício, ele é notório e salutar, e a gente precisa sempre estar com esse sentimento de arrependimento. Amanhã eu vou ver se eu dou continuidade a essa live, fechando a semana, não é, falando sobre o quebrantamento, que está tudo ligado, remorso, arrependimento, quebrantamento e perdão, para que você saiba alinhar todos esses sentimentos e ser saudável espiritualmente, ser saudável aí emocionalmente, ok? Então, gente, vamos continuar. Eu sempre sou muito breve, não é? Eu costumo falar em minhas palestras e consultorias que você precisa prestar atenção. Muita gente, às vezes, vai às palestras, consultorias, mas leva só o corpo, não é? A mente fica vagando, fica lá no filho que deixou em casa, no marido, naquilo que deixou de fazer, não é? E dispersa. E aqui na live também, não é? Às vezes você entra numa live, fica prestando atenção nas outras coisas e perde muita informação. Então é importante que você preste atenção para que você não disperse. E o cérebro, ele tem um tempo para absorver, não é? Por isso que eu gosto de ser breve, porque vai cansando e aquilo que você já ouviu, você até tende a perder quando você fica enfadado, não é? Então, por isso devemos ser muito breve, objetivo claro, para que você retenha o conhecimento. Oi, Vanilza, tudo bem? Caiu lá, né? E eu acho que eu tava no Amigos do Caminho, agora que eu entrei na minha conta, travou. Pois é, então vamos dar continuidade, porque aqui eu tava falando, o Rio de Janeiro está sob um alerta de tempestade. Então tá uma ventania, já caiu a luz, entendeu? Então eu vou procurar ser breve, ser rápida, para que não caia a live novamente, tá bom? Tá ouvindo perfeitamente agora? Qualquer coisa você fala aqui, tá bom? Então, gente, eu quero tá elencando para você se perceber, para você ter noção se você tem um sentimento de remorso, porque o remorso, ele é patológico. Ok, obrigada, Vanilza, beijo. Então, oi, meu amor, tudo bem? Então, o remorso, gente, é patológico, porque é algo que a gente traz a consciência em certo momento de nossa vida, naquilo que a gente
fez e não foi muito bem, não é? A gente começa a pensar, trazer à memória algo que a gente praticou, que a gente ou deixou de fazer, e aquilo vai sendo internalizado dentro de nós como uma angústia, uma dor, um sufocamento, e até mesmo repercute como dores somatizadas ao nosso corpo. Às vezes uma dor de cabeça forte, uma sensação que está sendo sufocada, é um remorso que você carrega, é algo que você está carregando dentro de si ao longo de muito tempo, e você precisa lançar fora esse remorso, não é? E aí vem o arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento já é o contrário, é quando a gente tem noção, não é, do que a gente fez, e a gente se quebranta, a gente se entrega totalmente, se abre, quer consertar a rota, não é? Por isso que eu vou dar continuidade amanhã, fechar a semana falando do perdão e falando do quebrantamento, porque está ligado ao arrependimento, não é? Como eu disse, Davi foi inteligente. Toda vez que ele caía, que ele pecava, ele se arrependia, porque perto está o Senhor de quem tem um coração quebrantado e contrito, diz a palavra. E aí a gente vai reconectando aos nossos pensamentos, aquilo que a gente vai fazendo, tem ou fez, não é? Nos arrependendo, procurando corrigir a rota, sendo saudável emocionalmente e espiritualmente. Então, que você se perceba, se há um remorso dentro de você, que você possa se perceber, pedir perdão a quem quer que seja, primeiramente a você. Precisamos nos liberar, porque uma vez que a gente se perdoa, que a gente deixa de se culpar, de se julgar, não é? A gente vai poder liberar esse perdão para outra pessoa. Vamos estar aptos aí a liberar o perdão, mas primeiro começa dentro de nós, dando esse alto mergulho dentro de nós, nos analisando o que vem nos perturbando ao longo da nossa vida, porque não é nada fácil vivermos sobre um remorso, não é? Até mesmo ficarmos aí somatizados às doenças psicossomáticas por conta de um remorso, de uma raiva. Às vezes a pessoa te fez algo e você ficou com raiva, dessa raiva virou uma ira, dessa ira virou aí uma angústia, um rancor e um remorso. O remorso, ele não faz com que muitas das vezes você queira se acertar, mas tem que vir junto com o arrependimento. Com o arrependimento faz a gente se ver, se detectar e querer mudar, querer realmente lançar fora, ficar livre desse sentimento. Então é importante que você veja. E eu quero elencar aqui sensações que as pessoas têm quando tem um remorso. Ela tem uma angústia constante, um sufocamento, um aperto no coração. São pessoas que às vezes ficam muito mal-humoradas. Já viu pessoas às vezes que parece que você vai falar, tá sempre com uma pedra na mão, não é? Aquela pessoa que você encontra, bom dia, a pessoa fala bom dia para quem? Então tem algo afingindo dentro dela que ela está carregando há muito tempo, não é? E ela vai e descarrega essa dor nas pessoas. São pessoas autodepreciativas, né? Elas vão negativando, são sempre pessimistas, ela está sempre puxando para baixo. São pessoas que têm pesadelos. Sim, pessoas que têm muito sono conturbado, pesadelos frequentes. Por quê? Porque o seu subconsciente está cheio daquelas lembranças, daquilo que ela deixou de fazer ou fizeram, e ela vai carregando, e o seu sono não fica um sono tranquilo, não é? Fica um sono perturbador. Isso também são sensações de pessoas que andam e têm remorso, tem um pavor noturno. Já viu pessoas que vão dormir, que tem medo do escuro? Claro que isso tem outra coisa elencada, mas é um exemplo assim, superficialmente falando, não é? Ela vai dormir, tem sempre sensação que tem alguém que está chamando, ou que vai acontecer alguma coisa, não é?
E tem esses pensamentos também autodestrutivos, pensamentos de morte, de que quer dar cabo sempre da sua vida. São pessoas aí propícias à depressão e ansiedade. Então é importante, gente, se perceba se você está carregando uma dor, um sofrimento e vai virando um remorso. Não viva de remorso, viva de arrependimento. Não é? E aí você vai reter Deus para perto de você e Ele vai te curar com a ajuda do Espírito Santo. Para você que tem a parte da espiritualidade, para você que não tem, que você busque aí ajuda também de terapia, falando daquilo que te incomoda, falando daquilo que você ao longo da sua vida vivenciou e não foi muito bem. A fala é libertadora, a fala libera esse remorso e traz um arrependimento profundo, onde você vai sendo curado de dentro para fora, ok? Então se perceba. E eu quero deixar uma passagem onde as escrituras, né, a sabedoria milenar já nos fala sobre arrependimento. 2 Coríntios capítulo 7, 10. Presta atenção. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Deus quer que nos arrependemos dos nossos pecados. Exatamente, Vanilza. Ele quer, esse é um exercício diário, né? Eu costumo dizer que essa é a nossa conversão diária, nosso arrependimento diário, como eu estava dizendo, porque esse sentimento de arrependimento é o que a gente tem que ter durante toda a nossa vida, porque fomos constituídos do pecado, estamos sempre sujeitos a cair, vacilar, dar aquelas derrapadas, né? E Davi, ele descobriu isso e ele sempre se arrependia. E o salmista, né, ele tem esse exemplo, como eu costumo dizer, no final de todo o nosso dia, o que a gente fala? Como o salmista diz: Senhor, sonda o nosso coração, vê se há em nós um caminho mau. Claro que há, não é? Mas esse sondar é o quê? É retirar de nós, não é? Hoje eu gravei um vídeo falando, lançai sobre ele todo o fardo, todo o peso do mundo, tudo aquilo que a gente vai pegando ao longo do dia, emanações ruins, lançar, trocar pelo fardo de Deus, que é suave e leve, não é? Então é esse sondar, é esse arrependimento, onde a gente, todo dia a gente tem que se arrepender daquilo que a gente tem noção e daquilo que a gente nem tem, não é? Porque muitas das vezes a gente faz coisas que a gente não percebe que não foi muito bem, não é? Às vezes a gente fala por demais, ofende pessoas e passa batido. Então é aquele sondar que a gente precisa ter antes de dormir. E se a gente não tem noção, o Espírito Santo tem, e a gente pede perdão. Senhor, nos arrependemos do que fizemos, que tivemos noções, né, de que fizemos, não fomos muito bem, e daquilo que também a gente não teve noção, porque a gente é falho o tempo todo, não é? Então devemos sempre estar praticando isso. Então aqui em Coríntios diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Essa tristeza, qual é essa tristeza? É o que eu vou falar amanhã sobre quebrantamento. É uma tristeza própria do Espírito, quando o Espírito vem, nos toca e a gente se quebranta. Não é uma tristeza de uma dor, de um sofrimento. É algo produzido por Deus, pelo Espírito Santo, para nos aproximarmos dele. E essa aproximação nos liberta, nos cura, porque ele nos vê de dentro para fora, naquilo que a gente nem tem noção que a gente tem, e vamos sendo purificados, santificados, sendo totalmente arrancado de nós esses piores sentimentos e emoções. Então essa tristeza que vem de Deus traz esse arrependimento profundo e produz, né, nos leva para a salvação. Por quê? Porque é esse processo que a gente tem todo dia de se arrepender faz com que a gente vai se esvaziando de nós mesmos e vamos sendo levados para a salvação, né? Sendo aí identificado com Cristo. Agora, essa tristeza do mundo produz morte. Por quê? Porque é uma tristeza que é camuflada, não é? É uma tristeza que não é de verdade, é um arrependimento falso, porque a alma, ela camufla arrependimento. Vocês sabiam?
Sim, a alma ela tá o tempo todo fingindo que ela se arrepende, que ela se quebranta. Amanhã eu vou falar sobre isso, não é? É emoção ou é quebrantamento? Ou é, como a gente costuma falar, a psicanálise é cartaz, né? O Freud falava que a gente muitas das vezes fica na igreja ou em alguma coisa, uma música que a gente ouve, a gente chora. Na igreja, às vezes, as pessoas confundem quebrantamento, mas é uma dor profunda que ela está lembrando no seu subconsciente, na sua memória, aquela tristeza, aquele remorso, aquela dor profunda e começa a chorar, não é? E se debater, pessoas gritam, as pessoas choram e elas estão emocionadas ou estão sofrendo dentro de si naquilo que elas lembram que fizeram ou que deixaram de fazer ou que tem realmente que liberar um perdão. Então é importante que você se identifique naquilo que você está sentindo quando você chora, quando você está em momento aí, não é, emocionada ou quebrantada ou arrependida. É importante isso para que você saiba ir bem nessa vida, né? A gente precisa se identificar. Então, gente, é isso que eu queria dizer, deixar aqui para você e que você se perceba, que você não viva por remorso, para que você não seja aí pego, não é, pelas doenças somatizadas no teu corpo, uma depressão, uma angústia. Tem gente que às vezes tem uma dor de cabeça que não passa, uma dor no estômago, não é, uma sensação de falta de ar. É essa falta de perdão, é esse remorso, essa dor que vai carregando e virando um sofrimento profundo. E fazem exames, não é? Aí patológico, não dá nada cientificamente. Por quê? Porque são doenças emocionais. O remorso está ligado à doença da mente, à doença emocional, que você precisa se ver, se detectar e lançar fora. E você, uma vez se detectando, aí você vai se arrepender, não é? Você vai se quebrantar e vai se abrir e vai poder ser livre de toda essa dor, de todo esse sofrimento. Nós aqui, né, eu sou capelã também, a gente vai visitar os asilos, né, as casas de repouso, né, não pode falar mais asilos. Então, a gente às vezes encontra senhorinhos e senhoras travadas em cadeiras de rodas, em suas dores que foram carregando ao longo da vida, e a gente vai escutando o histórico dessa pessoa. Foram pessoas que eram amargas por alguma coisa, foram amargando alguma dor, um sofrimento e ficaram travadas, não é? Deixaram até de andar por conta desse remorso, dessa dor, desse sofrimento que vai carregando até a morte. Pessoas às vezes que não se dobram. Tem gente que é assim, gente. Infelizmente, existem pessoas que não se rendem, de tamanha altivez e arrogância, porque a falta de perdão é uma arrogância, você sabia? Sim, por quê? Porque a falta de perdão... Deixa eu beber uma água, peraí. A falta de perdão, quando a gente se perdoa e libera perdão, a gente tem a sensação que a gente acha que a gente é melhor do que o outro, né? Não vou pedir perdão porque ele que foi, que fez, ele que tem que vir a mim. Como assim? Se somos iguais em nossas dores, nossas piores emoções, somos iguais. A gente comete os mesmos erros. Se não é os mesmos, é tudo parecido, tudo a mesma porcaria, e Deus fala que para ele não tem pecado nem pecadinho. Então a falta de perdão é uma arrogância sim, não é? Então que a gente possa baixar a guarda e se arrepender, se quebrantar, liberar perdão e não carregar uma dor. Então existem pessoas, e a gente vê, né, que levam isso até o caixão, até a morte, e não se dobram, o que é muito ruim, né? Meu Deus do céu. Mas que eu e vocês que estão aqui, que estão me assistindo, vão me assistir, que a gente não possa ser essas pessoas travadas, não é?
que ficam presos às dores e não querem se curvar diante de um quebrantamento, diante de um arrependimento profundo, porque isso é salutar e precisamos sermos saudáveis emocionalmente e espiritualmente. Oi, Carlos, tudo bem? Boa noite. Obrigada por estar aqui. Um abraço na Suzy. Então, gente, se perceba, não carregue dor que não é tua, não carregue peso que não pertence a você. Hoje eu gravei vídeo, né, falando, né, que a gente não deve carregar, deixa eu ver, tá até aqui, ó, que foi o Salmos, né, Salmos 55, capítulo 55, 22, lançai todo fardo sobre o Senhor e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Então, eu falei hoje no vídeo da palavra do dia que nós não devemos carregar pesos e fardos que não nos pertencem. Ao longo do nosso dia, nós vamos andando, fazendo as nossas coisas e vamos carregando, às vezes, peso, fardo, pessoas vão jogando coisas em nós, não é? Emanações, e a gente vai ao longo do dia carregando esses pesos, esse fardo que não nos pertence. Então a palavra diz: lançai sobre ele toda ansiedade, toda preocupação, que eu disse aí, do sondar os nossos corações todo o final da noite, lançar sobre ele e trocar pelo fardo e jugo do Senhor, que é leve e suave. Então é importante, né, que a gente tenha esse exercitar todos os dias, para que a gente não vá somatizando dores. Tem gente que chega à noite, parece que está carregando um mundo nos seus ombros, né? Está carregando tudo nos seus ombros e sai dos seus trabalhos, dos seus afazeres e levam esses pesos para dentro das suas casas, para dentro dos seus lares, e às vezes tem aquela confusão dentro de casa, começa a discutir com o marido, com o filho, não sabe por quê, porque carregaram esses pesos, esses fardos do mundo, não é? E para dentro da sua casa. E também para dentro do seu coração, o que é pior, não é? Às vezes um desconforto com alguém no trabalho ou com alguém na rua, vai guardando dentro de si e vai virando esse remorso, vai virando esse sofrimento, essa dor, e vai te somatizando. E você fica impedido mesmo, às vezes, de fazer coisas, de prosperar, de ter aí a condição de ter resoluções, não é? De você tomar decisões assertivas, porque você está pesaroso. Então, o teu cérebro está pesado, a tua mente está pesada e o teu coração, acima de tudo, fica pesaroso. E isso nos impede de raciocinar com assertividade e de sermos também aí livres de nós mesmos, né? De termos aquele discernimento espiritual. Então, que você se perceba, que você viva de arrependimento e de quebrantamento, e não de remorso, ok? Espero que tenha me feito entendida, e amanhã vou fechar a semana falando sobre quebrantamento e perdão, para fechar com o remorso e o arrependimento, que está tudo junto, é uma coisa só, um pacote, né? Elas andam juntas, elas conversam. Então é importante que a gente consiga detectar qual tipo de emoção, de sentimento a gente está tendo e quais deles é salutar, quais deles a gente deve realmente exercer todos os dias de nossa vida. Então, que você se perceba, que você coloque em prática, não é? De forma que a gente possa ser saudável e também possa ajudar quem quer que venha naquilo que a gente já conseguiu ressignificar, já superou. Porque uma vez que a palavra, que aquilo que a gente vai aprendendo se torna vida em nós, como se torna vida em nós? Quando a gente já funcionou nela, a gente já faz parte, essa palavra já funciona em nós, essa mensagem. E aí a gente pode dizer com autoridade, não é, para outra pessoa, porque ela se tornou uma verdade em nós, ok? Ótima noite, muito obrigada, Vanilza, Carlos, muito obrigada a todos que passaram por aqui, que você compartilhe essa live, vou deixar aqui a salvo,
E para você que está me vendo em um outro dia, né, em um outro momento, não me conhece, me chamo Monique Faria, sou terapeuta TCC, conselheira espiritual e tenho sempre aqui uma palavra de vida para você, primeiramente para o meu coração e para você também. Então nós estamos aqui de segunda a sexta fazendo lives, né, sempre com uma palavra, uma mensagem daquilo que eu passo, daquilo que chega até mim como conhecimento, né, daquilo que eu converso e trabalho, ok? Se fizer sentido para você, se você tiver interesse, fica sempre comigo aqui, acompanha e compartilha, que vai ser vida para mim e para você. Muito obrigada, hein, gente? Beijo, beijo na família. Tchau, tchau. Ótima noite. Deus abençoe vocês. Tchau.